Agora é com vocês, Ronan Damasco, diretor nacional de tecnologia da Microsoft Brasil, vai falar sobre o FarmBeat. Ronan, muito obrigado pela presença, obrigado também por acreditar nesse projeto, disponibilizar aí as plataformas e os acessos para a gente poder fazer esse evento tão importante para o setor. É com você, obrigado. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço e espero que estejam todos bem aí com as suas famílias e com saúde nesse período difícil que nós estamos passando. Bom, pessoal, como o Marcos falou, eu sou o Ronan Damasco. Se vocês quiserem mais informações sobre a Microsoft, sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje aqui com vocês, o projeto FarmBeats, podem entrar em contato comigo, preferencialmente pelo LinkedIn. Se quiserem escanear esse QR Code, já vai direto para o meu perfil, ou então pode me procurar lá no LinkedIn para ser fácil achar. Hoje nós vamos falar aqui com vocês sobre o FarmBeats, que é um projeto da Microsoft que usa a inteligência artificial para fazer a chamada agricultura baseada em dados. Bom, então, nós aqui na Microsoft, nosso assunto é tecnologia, então nós somos experts em tecnologia. Não somos experts no agronegócio, na agricultura. Mas a gente ouve muito dos experts da área de agricultura que os avanços que esse setor, essa área, teve nas últimas décadas foram em grande parte devido aos avanços na área de biologia, né? Principalmente a engenharia genética, que possibilitou aí enormes progressos nessa área. Mas, ao mesmo tempo, tem sido um consenso nessa área também, que aos poucos a gente vai se aproximando do limite onde a biologia poderia acrescentar mais, né? Acho que a biologia evoluiu bastante já, tanto que já está chegando ao seu limite. E que não há dúvidas para esse pessoal que é expert no setor, de que o futuro da agricultura, do agronegócio, está na área digital, né? Então, normalmente, quando eu vou nos eventos, o pessoal sempre fala, o futuro do agro é o digital. Então, essa frase não é minha, mas é de experts aí do setor. E a gente já começa a ver isso com a presença de tecnologia, assim como acontece em várias outras áreas da nossa vida, né? Muitos aí acordam com relógio que medem quantos passos a gente deu, pulsação, o celular se tornou um companheiro inseparável, indispensável no nosso dia a dia, e a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecendo também na agricultura, no agronegócio, né? A gente vê avanços como as fazendas verticais, uso de agricultura de precisão, cada vez mais o uso de dados que não só permitem o uso da tecnologia direto lá na fazenda, no negócio primário, mas gerando modelos de negócio novos também, como, por exemplo, as operações de barganha, né, que são muito comuns na área do agronegócio, a troca de sementes por produção, isso sendo intermediados através de tecnologias como o blockchain. Então, a gente vê que a tecnologia já chegou para ficar, né, na área do agro. Dizem que hoje é mais comum um piloto de drone do que um tratorista, não sei se o quanto isso é preciso essa informação. Bom, e a área de tecnologia, a área digital, assim como a gente não tem expertise na área de agro, para as pessoas da área de agro, é uma área muito vasta também, né? Então, nesse slide aí, vocês estão vendo algumas tecnologias, alguns conceitos, entre as centenas de conceitos que a gente tem aqui. Vocês podem ver que tem alguns aí que vocês vão identificar facilmente, né? O blockchain, que já foi citado, inteligência artificial, IoT, internet das coisas, né? E outros que vocês talvez não conheçam, né? Que é serverless, que é aplicação sem servidor, containers. Então, é um mundo muito vasto. E para isso, a Microsoft se coloca aí como um parceiro para ajudar a fazer a transformação digital na área do agro também. Então, a gente trazer nossa expertise de 40 anos, 45 anos, né, na área de tecnologia, uma empresa que sempre se manteve entre as líderes na inovação nesse setor, trazer nossa expertise para aportar a transformação digital na agricultura também.
E dentro dessas formas que a Microsoft pode ajudar, que a Microsoft pode colaborar, o FarmBits é uma forma muito interessante que a gente pretende mostrar aqui hoje, que é uma solução que a Microsoft fez para permitir com que a chamada agricultura baseada em dados, né, permitir que você possa fazer agricultura de precisão com inteligência artificial com baixo custo, né? Então, eu sempre começo com esse slide mostrando para vocês a foto do criador do FarmBits, que é o pesquisador Ranvir Chandra, que aparece ali embaixo à direita, que hoje ele é o chefe de pesquisas do Azure, da nuvem da Microsoft, mas ele antes era da área de research, de pesquisa da Microsoft, e ele conta a história dele, sempre ele conta que quando ele era criança, lá na Índia, e ele passava as férias com os avós, e que morava numa propriedade no interior de produção rural, e que era longe, tinha que pegar trem, depois pegava ônibus, andava ainda a pé, de carro, e que ele sempre manteve essas raízes na sua cabeça, que quando ele fosse adulto, iria fazer alguma coisa para colaborar com essa realidade, que é uma realidade que a gente vê no nosso país também, né? De pequenos produtores e de agricultura que às vezes não dispõe de tanto recurso, ou mesmo o interesse de agricultores maiores que legitimamente querem diminuir os custos, né? Então, o que é agricultura de precisão? A agricultura de precisão, ela permite um dos benefícios que a gente vê muito alavancado, vamos dizer assim, pela área de tecnologia, né? Que é a customização, né? Do tratamento. Então, sem a tecnologia, é muito difícil você ter um pedaço de terra, uma fração, e conseguir identificar diferenças entre aquela terra. Você vai fazer um tratamento homogêneo, né? Vai colocar água na mesma proporção, você vai colocar fertilizantes na mesma proporção, você vai colocar pesticidas na mesma proporção. É lógico que às vezes você percebe, aqui tem uma região mais úmida e tal, mas você não consegue, com tanto detalhamento, perceber que, aqui eu não precisaria colocar tanta água, né? Porque o solo aqui embaixo é bastante úmido. Então, esse tipo de customização que te permite tratar com muito precisão essas diferenças na Terra, elas só são possíveis com o uso de tecnologia. Então, não há dúvidas que o que a gente chama de agricultura baseada em dados vai permitir aumento de produtividade, reduzir custos e, além disso, a questão da sustentabilidade, né? Uma vez que você pode estar ali reduzindo o uso de pesticidas, por exemplo, ou o uso de água que está se tornando um recurso escasso, né? E cada vez ligado mais à segurança alimentar aí no futuro. Então, quando a Microsoft e o Ranvir sentaram para resolver esse problema, ou pensaram em resolver esse problema da agricultura de precisão, de baixo custo, eles se depararam com esses 4 grandes desafios. O primeiro é a questão de conectividade. Tá legal, vamos levar a tecnologia para o campo, mas tecnologia, a gente sabe, hoje em dia, ninguém vive mais sem internet. Quando a gente vai para a praia ou para o sítio e não tem Wi-Fi, todo mundo fica chateado, fica ansioso, né? Então, você só consegue fazer esses grandes avanços se você tiver conectividade. Isso é uma coisa que no campo é um grande desafio. Segundo, como é que eu vou fazer esse mapeamento de precisão do solo para me permitir essa customização, essa diferenciação? E depois, não só a conectividade dentro da fazenda, porque eu preciso falar com esses sensores, mas também da fazenda com a internet, né, que muitas vezes existe, mas são soluções baseadas em satélite ou em tecnologias que não permitem uma banda muito boa. E, além disso, a gente tem a questão da energia, né, que nem sempre está disponível em abundância, aí, que nem a gente tem nas grandes cidades. Então, nós vamos passar agora a mostrar para vocês como é que a Microsoft resolveu cada um desses desafios com muita tecnologia, com muito conhecimento, criando uma solução bastante inovadora, né? Então, a primeira questão foi a questão do custo, né? Os recursos limitados. Então, todo mundo que já fez algum projeto, já estudou
ou já se envolveu com algum projeto de agricultura de precisão, sabe que precisa usar bastante sensores para que você tenha os dados, né? A agricultura baseada em dados pressupõe que você vai buscar dados, dados de pH, de condutividade, de umidade do solo, e tudo isso requer aí uns sensores que muitas vezes acabam tendo uma quantidade, requerendo uma quantidade muito alta, investimento muito alto. Então, você vai ter lá um número determinado de sensores por área, que acaba inviabilizando, né, muitas vezes, o custo da implantação de um projeto desse. E outro aspecto é a questão do que você precisa de uma visão aérea do terreno, como a gente vai mostrar aqui, né? Isso faz um diferencial muito grande. E aí você vai ter que investir ou em imagens de satélite ou em equipamentos como drones para fazer esse mapeamento aéreo do solo, né? Como que a Microsoft resolveu isso? Então, primeiro a questão dos sensores, né? O que a gente fez? Usando inteligência artificial e algoritmos de predição, então uma das características interessantes da inteligência artificial é, por exemplo, a aprendizagem de máquina, né? Chamada em inglês de machine learning. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, faz com que, baseado em muitos dados, a máquina consiga prever comportamentos. Então, esse é um grande diferencial hoje, que é usado, por exemplo, em aplicativos de compra, em comércio eletrônico, que esses algoritmos começam a conhecer o cliente tão bem que ele até consegue predizer o seu comportamento, né? Ele fala, olha, esse usuário provavelmente... E isso é muito importante no uso da inteligência artificial, né? Não basta olhar para trás, entender o que aconteceu, fazer diagnóstico. O grande valor vem de você prever, né? Então, a gente usando algoritmos em cima desses modelos matemáticos que a gente faz com esses dados, a gente conseguiu reduzir a necessidade de uso de sensores em 100 vezes. Então, se você teria que usar ali algumas centenas de sensores, você passa a ter que usar uma dezena de sensores. É lógico que essa redução só é possível graças à inteligência artificial, com que faz o seguinte comportamento. Olha, eu não preciso de um sensor lá naquele ponto da fazenda. Com os dados que eu tenho aqui, eu consigo determinar qual que vai ser a umidade lá naquele local. Então, não precisa ter um sensor lá, não. E os algoritmos são tão precisos que eles conseguem determinar esses valores até com uma precisão melhor do que a precisão desses sensores, porque um sensor também não é 100% preciso, ele é 99% preciso. E esse 1% de imprecisão, o nosso algoritmo é melhor do que isso. Então, é como se fosse melhor do que um sensor físico estando naquele lugar. Então, já começo por aí. Segundo, e o drone? Como é que eu vou fazer o mapeamento aéreo, né? Então, nem sempre eu vou ter um drone, eu vou ter condições de alugar um drone, contratar um mapeamento aéreo. Então, a primeira ideia que surgiu foi o uso de balões de hélio. E nessa foto aqui que vocês veem um senhor segurando um balão de hélio, é um fazendeiro que usa o FarmBeats lá próximo à sede da Microsoft, em Seattle. Essa fazenda se chama Dancing Crops, né? Tem o link dela lá no site da Microsoft, onde vocês vão encontrar informações sobre esse projeto. Então, com esses balões, e você pode usar câmeras que custam muito baratos, câmeras digitais, ou até mesmo um celular, né? Amarrar um celular num balão desse, deixa alguns dias ali em cima da propriedade, ou então move esses balões com uma moto, com uma bicicleta, com um animal, com um carro. E com o uso do que a gente chama de computer vision, ou seja, o uso de visão computacional, essas imagens elas são tratadas com bastante tecnologia e o resultado faz com que elas se igualem a imagens de alta resolução produzidas por drone. Então, é lógico que você vai ali com o drone e uma hora você tem esse mapeamento. Para fazer uma coisa equivalente com um balão desse vai demorar um dia ou meio-dia, então, porque tem que combinar muitas imagens para gerar aquela mesma precisão, mas é uma solução de baixíssimo custo. Então, como vocês estão vendo aí, o balão, né, ele fica suspenso e aí vai, além da gente conseguir monitorar os caminhos que ele percorreu, ele vai gerar
imagens como essa, que podem ser usados não só para o mapeamento das propriedades do solo, mas para outros finalidades também. Então, vocês vejam aí que, ao fazer o mapeamento, o balão detectou lá um rebanho, um gado isolado, né, que se afastou do rebanho, consegue monitorar a distribuição lá de excremento para saber se está tudo bem, identificou uma poça lá no terreno, ou seja, olha, tem algum problema ali, tem que ser tratado aquele pedaço. Mas a utilização para o FarmBits dessas imagens é para criar esses mapas de precisão. O que são os mapas de precisão? Os mapas de precisão são modelos matemáticos que combinam as imagens com os dados dos sensores. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um mapa de precisão de umidade, tem um mapa de precisão de pH. Então, a gente consegue ter um conhecimento bastante alto através desses modelos matemáticos, que é aí que está toda a inteligência, né, do FarmBits, né, do Dr. Chandra, um PhD, né, que criou esses modelos, que conseguem fazer essas predições, né, usando modelos matemáticos muito sofisticados. E aí a gente para na questão da conectividade. Então, primeiro, eu tenho que conectar esses sensores a algum lugar que está coletando esses dados, que seja a sede da fazenda, por exemplo. E aí começam os problemas, porque a gente pode ter, por exemplo, uma plantação de milho que cresceu e começou a interferir com o sinal, tem árvore, tem morro no meio do caminho, e depois que esses dados chegaram e foram consolidados e tratados, eu tenho que usar o poder da nuvem para tratar esses dados, porque eu preciso de informações, por exemplo, do clima, modelos climáticos muito mais sofisticados que vão agregar informação em cima desses dados que eu coletei. E aí, para resolver esse outro problema, a Microsoft tem uma tecnologia chamada TV White Spaces, que ela está em término de regulamentação no Brasil. A Anatel terminou uma consulta pública sobre essa tecnologia no dia 2 de agosto. A gente já está há uns 3 anos discutindo o uso dessa tecnologia no Brasil. Ela já está em uso em vários lugares na América Latina. A gente tem lá na Jamaica sendo usado para escolas afastadas, em locais remotos, na montanha, escolas de difícil acesso, levando internet para essas escolas. Essas fotografias que vocês veem aí é um projeto que o presidente anterior da Colômbia criou para as comunidades de cafeicultores que ficam no meio da floresta, lá na Colômbia, áreas que antes eram dominadas pelas Farc, né? Então foi um projeto estratégico quase militar do governo da Colômbia, que levou telemedicina, levou escola, levou um monte de serviços para essas comunidades. E o que é essa tecnologia? Essa tecnologia usa as frequências e os canais que foram deixados pela TV analógica, e como vocês sabem, a TV analógica é uma frequência fantástica, né? Basta a gente fazer uma pequena analogia. Quando você tem um Wi-Fi, todo mundo aqui usa Wi-Fi, você saiu do prédio, saiu da casa, o Wi-Fi acabou, né? Televisão, normalmente você tem uma televisão que cobre a cidade inteira, ou ela está lá no alto do morro, cobrindo toda uma região enorme, ou aqui em Brasília, onde eu fico, por exemplo, tem uma torre muito alta que cobre a cidade toda. Então, televisão, todo mundo sabe, é uma frequência que tem um alcance muito grande, uma banda muito grande. Então, usando esses canais que foram deixados livres, e de uma maneira inteligente, onde ele vê que o canal não está sendo usado, tem vários canais, eu vou agregar esses canais, a gente consegue fazer o que a gente chama de Wi-Fi do campo, né? Então, a gente consegue levar nessas comunidades aí que vocês estão vendo na foto, 20 megabytes, que é uma frequência que muita gente aqui tem, né, nas suas casas, em cidades, né, 20, 60 megabytes no seu plano de internet aí. Então, a gente leva isso em regiões até montanhosas, lá na Colômbia tem montanha no meio, como vocês estão vendo aqui nessa fotografia, que tem uma montanha. Por quê? Porque essa faixa de frequência que a televisão usa, como eu falei, é uma faixa, tecnicamente falando, muito nobre, que ela usa difração. Então, se tem um obstáculo no meio, ela passa ao lado, vamos dizer assim. Então, ela circunda montanhas, tem um alcance muito longo, então é uma frequência tecnicamente muito nobre, muito boa, né, para usar para esse tipo de comunicação.
Então, aqui fazendo uma comparação, aí vocês têm, né, o alcance do Wi-Fi, né, que chega a alguns metros, o Wi-Fi 5G, o Wi-Fi 2.4, e a distância do TV White Space, que vai quilômetros, né, 10, 15 quilômetros de alcance. Né? E é uma tecnologia muito barata. Então, se vocês verem aqueles projetos lá da Colômbia, eles utilizaram as torres de TVs próximas daquelas comunidades, próximas que eu digo, a 15, 20 quilômetros, colocaram um radiotransmissor, que eu vou mostrar aí para vocês, que é bem pequeno, e lá na escola, na comunidade, uma anteninha IAG, né, para quem conhece de comunicação, uma antena muito pequenininha, igual a antena de TV, com rádio também, que custa aí na faixa de $500. Então, é uma tecnologia barata, comparada com as outras tecnologias de comunicação que a gente tem que, no campo, né, que são possíveis no campo, que seria o LTE, o celular que a gente vê que não chega, né, porque não tem custo-benefício que justifique, satélite, que também não é muito apropriado, porque tem uma latência muito grande, então não serve para vídeo, por exemplo, e a conexão por cabo, que é inviável também pelo custo do cabo, né? Bom, e aí, aqui tem uma fotografia dos rádios, como vocês estão vendo, são rádios pequenos, antenas pequenas, e esse projeto a gente espera estar rodando alguns pilotos aqui no Brasil, aí com o término da homologação da Anatel, e que a gente consiga já fazer isso. A regulação permanente, né, que vai permitir o uso dessa tecnologia sem pedir permissão para a Anatel, assim como é o Wi-Fi, por exemplo, ela vai estar totalmente pronta no ano que vem. Bom, e aí tem o exemplo da Colômbia, como eu falei, né, eles usam a infraestrutura de antenas ali mais próxima, da cidade mais próxima, para fazer essa transmissão. E aí vocês veem a adoção dessa tecnologia no mundo, como eu falei para vocês, a gente tem aqui na América Latina, Colômbia, Trinidad e Tobago, mas a gente está em discussão também no Chile, na Argentina e aqui no Brasil, e já estamos bem avançados. Então, o que é azulzinho aí são os países do mundo, Estados Unidos, Canadá, que já tem, e os verdinhos é onde a gente está trabalhando. Então, só para resumir e finalizar, como é que funciona? Então, eu pego meus dados aéreos, crio essa visão de panorama combinado com os dados dos sensores, e eu não espero que explicar esse diagrama aqui para vocês, mas isso tudo é combinado em modelos matemáticos, que são tratados dentro da fazenda, porque também a gente não espera que consiga ficar mandando esses dados para a nuvem, né, o tempo inteiro, haja plano de dados, né, e haja banda de comunicação, então a gente trata tudo isso na fazenda e manda para a nuvem somente modelos matemáticos, então um tráfego muito pequeno, e busca informações de clima, e que complemente esses modelos. Então, a gente tem experiências aí muito interessantes, citando esse fazendeiro próximo à Microsoft, que ele sempre fala, quando a gente faz apresentações do FarmBeats, ele sempre conta algumas situações que lá em Seattle no estado de Washington, onde Seattle fica, tem uma legislação muito forte com relação a enchentes. Toda vez que há uma enchente, tem que descartar toda a produção. E ele falou que o FarmBeats permite a ele provar para as autoridades que aquela área ali não foi alagada. E ele conta também uma vez que ele iria fazer um spray de inseticidas na plantação e recebeu uma recomendação do sistema dizendo, olha, a probabilidade de gear hoje à noite é muito alta, se você fizer isso vai haver congelamento e tudo. Então ele sempre fala, ó, o FarmBeats já se pagou o investimento que ele fez em sensores e tudo, várias vezes, só com esses dois exemplos aí que ele conta, né? Então, e aqui vocês vejam aí, a maior parte das implementações que a gente tem são no próprios Estados Unidos, mas a gente tem várias na Índia e estamos trabalhando aqui com alguns pilotos no Brasil para a implementação dessa tecnologia. Então, eu espero que até o fim do ano, no ano que vem, a gente tenha, eu não vou anunciar aqui, mas grandes interlocutores aqui no Brasil implementando esse projeto. Bom, era isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser se conectar comigo, fico à disposição no LinkedIn. Se tiverem perguntas, podem passar também. E fiquem bem aí com as suas famílias na pandemia. Obrigado, pessoal. Oi, Ronan. Obrigado, fantástico.
Tem todo sentido com o que eu tenho proposto aqui no evento. Inclusive, a gente teve uma palestra agora, antes de você, 2 palestras antes, do pessoal da Embrapa, falando sobre variedades de cana e que as variedades de cana levam de 6 a 8 anos para serem desenvolvidas e testadas e tudo mais, né? E o questionamento que eu faço é de usar data science para isso, né? Que é exatamente o que você mostrou, né? Que a gente conseguiria usar safras passadas, estimativas, simuladores para simular antes de mandar para o campo, encurtando esse tempo e só depois você mandar isso para o campo para realmente fazer um teste, né? E não fazer todo esse processo que eles têm e a gente conseguiria encurtar muito. E uma outra questionamento que eu quero que você comente é a questão também na parte de gestão de safra, né? A gente, que é um dos pilares aqui do evento, é a dificuldade de um gestor saber o que vai acontecer na safra, né? Então, de se criar simuladores também, usando inteligência artificial, com dados passados e previsões, né? Onde ele possa simular o que vai acontecer nessa safra antes que ela aconteça, para saber se ele vai ter que fazer uma reforma no canavial ou qual que é a taxa que ele vai fazer de mais açúcar e álcool. Lógico que isso influencia no mercado também. Mas, então, assim, como que você vê o uso de data science, dessas tecnologias que você apresentou aí nessas soluções, né? Ok. Bom, eu vou fazer uma analogia com outras áreas, né? O poder da ciência de dados, da inteligência artificial, ele realmente desafia a nossa surpresa, a nossa compreensão, né? Porque a máquina, quando ela recebe essa quantidade grande de dados, e toda essa mágica está acontecendo hoje em dia, justamente pela combinação desses 3 elementos. Não dá para você dissociar. Eu sempre faço comparação lá com o triângulo do fogo, né? Para quem conhece, tira um dos elementos, fogo apaga, né? Então, você tem dados em grandes quantidades, você tem capacidade computacional praticamente infinita, né, com a nuvem, e aí sim, um algoritmo desse começa a fazer coisas que a gente jamais imaginaria, né? Então, como eu poderia dizer, a gente levou 50, 60 anos tentando ensinar uma máquina a ler, que era muito difícil, porque a máquina via um negócio e falava assim, poxa, mas aí ele falou isso com ironia, a máquina não entendia. Hoje, com 4 trilhões de textos na internet, a máquina foi lá em um ano aprendeu a ler, né? Então a gente tem máquina lendo melhor do que um ser humano. Há 3 anos atrás, a inteligência artificial ela conseguiu superar o ser humano nessas habilidades de leitura, de reconhecimento, de tradução, porque a gente tem muito dado, muita capacidade computacional. Então, o que a gente vê em outras áreas, na área médica, na área de economia, é que a máquina ela é capaz de encontrar padrões que a gente não consegue, ou que levaria muito tempo para fazer. Então, quando a gente dá uns volumes monstruosos desses dados para a máquina, ela vai dizer assim, olha, amanhã você vai ter um problema na unha, porque era terça-feira e choveu. Aí você, pô, mas como assim, né? Então, e vai dar certo, porque ela achou aquele padrão, eu estou dando um exemplo aqui bobo, mas eu estou dizendo, são coisas que você jamais imaginaria e que levam a recomendações muito fortes. Então, você dá dados de produção, dados climáticos, como a gente vê, relacionados à agricultura, você pode ter, o que eu falei, previsões, recomendações. O grande poder da inteligência artificial está nessa diferença. Eu posso ter um relatório, quanto que eu produzi, o quanto que eu fiz. Eu posso ter um diagnóstico. Ah, eu perdi minha produção por quê? Ah, porque não teve chuvas. Eu posso ter uma análise. Olha, você foi melhor usando tal semente. Agora, você ter a predição, só a inteligência artificial funciona, porque ela vai pegar o cenário e falar: se você fizer isso, 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 vai acontecer isso com tal probabilidade. Ou seja, só a inteligência artificial ela consegue gerar predições de futuro, né? Então, baseado em dados, claro, né? A gente precisa ter dado passado e supor aquele comportamento. Então, realmente, sim, baseado na nossa experiência com o uso de inteligência artificial em outras áreas, a gente está vendo que quase todos os campos do conhecimento humano, da atividade econômica, social, têm sido revolucionados ou evoluído bastante com o uso de ciência de dados, de inteligência artificial, né? E aí a gente também sempre fala isso. Como a gente viu em todas as outras áreas acontecerem, né? Todo mundo aqui já deve estar cansado de ouvir
as frases, né? O Uber não tem nenhum carro, é a maior empresa de transporte do mundo. O Airbnb não tem nenhum quarto, é a maior empresa de hospedagem do mundo. A gente sempre desafia também isso. Se você não está usando seus dados, alguém vai usar e pode te tirar do mercado, né? Porque os competidores hoje dos nossos negócios vêm de setores que a gente não espera, né? Então a gente está vendo agora empresas de tecnologia concorrendo com bancos, né? Então se falava no início de fintech, agora estão falando de techfin, né? São as empresas de tecnologia criando suas moedas e então assim o mundo não tem muito mais claro essa divisão entre áreas, entre segmentos, entre setores e a tecnologia que vai apagando essas fronteiras, essas delimitações aí entre as áreas, né? Não, legal, Ronan. Muito legal mesmo. E você falou que ano que vem provavelmente deve estar pronto. E qual que é o caminho aí para se saber mais sobre isso? É no site? Me passa aí para o pessoal quem se A interessar o gente, caminho. a gente tem bastante informação no site da Microsoft. O FarmBits, a gente está fazendo já alguns acordos aqui no Brasil. Tem que ser comigo por enquanto, ambos assuntos, tanto FarmBits quanto o TV White Space, né? O TV White Space está no final da regulamentação do Brasil. A gente está tocando alguns projetos já por aqui e o FarmBits também. Então pode me procurar, faço esse meio de campo por enquanto, até a gente ter um parceiro que vai ser como distribuidor ou nosso parceiro de FarmBits no Brasil. A gente está quase nesse ponto, mas isso também não impede que vários outros projetos possam ser conduzidos aí com essa tecnologia, tá bom? Legal, Ronan. Obrigado novamente por tudo aí, pelo apoio e pela palestra, pelo conteúdo fantástico, tá bom? Valeu. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Até logo a todos. Bom fim de semana e fiquem bem com as suas famílias. Um grande abraço.